Olá! E nesta edição do Câmara Notícias você vai ver: Plus Size é uma das linhas de vestuário que mais cresce no mercado nacional. E cada vez mais está aumentando a participação das mulheres no mercado de trabalho. A estimativa é que até 2020 as mulheres representem 25% da força de trabalho. Vamos saber também quais são os maiores erros que levam as empresas à falência, antes mesmo de completar o segundo ano de atividade. E ainda vamos falar sobre saúde, quais são os melhores recursos para tratar a lombalgia e para quem tem um bebê em casa, uma boa massagem, além de relaxar, ajuda a estimular o desenvolvimento da criança. Agora no Câmara Notícias. A Plus Size é uma das linhas de vestuário que mais crescem no mercado nacional. Com aumento nas vendas de 30% ao ano, equivale a 5% do total das receitas da indústria do vestuário. Depois de muitos anos frequentando lojas pouco convidativas, as gordinhas agora encontram mais lojas especializadas no tamanho GG, que ganham espaço não só nas passarelas, mas nas lojas de todo o país. Plus Size, ou tamanho a mais, no mercado da moda, esse é o nome para as roupas maiores. Gordinhas sim, mas muito bem vestidas. Elas são cheinhas, mas nem por isso deixam de ser elegantes. As roupas maiores e nas tendências da moda provêm do mercado plus size. Com o crescimento da população obesa no país, o mercado da moda teve de se adequar à nova realidade e a cada ano vem investindo mais em roupas em tamanhos especiais. Muitas lojas se adequaram a esse estilo, para a moda casual ou elegante. Os quilinhos a mais não são obstáculos para se vestir bem. Pelo menos essa é a aposta de empresários que investem em roupas de números maiores em suas lojas, como no caso da empresária Zara Viana, que, de olho no crescimento do mercado plus size, transformou sua loja uma especialidade no tamanho GG. Tinha bastante procura na época que eu abri a loja, em 94, tanto que eu abri era masculino e feminino. Depois, devido à procura, eu resolvi separar as duas lojas. Deixei uma só masculina e a feminina. A masculina, acho que eu trabalho do 48 ao 84, desde camisas, calças, bermudas, cuecas, linha praia. E a feminina eu trabalho do 44 ao 66. Elas gostaram bastante, porque tem uma variedade nas mercadorias, né? Vestidos, saias, blusas. E elas se sentem mais à vontade por não ter, ou assim, vai em outra loja, elas ficam tímidas, né, de comprar assim, de não ter o tamanho delas. E aqui ela acha, então ela fica bem à vontade, sim. As gordinhas passaram a fazer parte do universo da moda. O número GG já conta com uma semana da moda, como o evento São Paulo Fashion Week. E de acordo com a Associação Brasileira de Vestuário, a Abravest, a produção nacional de roupas femininas de bebê ao plus size é de cerca de 5 bilhões de peças por ano. O mercado plus size tem crescido e hoje representa 3% dessa produção. A estimativa para o próximo ano é que esse mercado movimente 4 bilhões. Em Osasco, a moda com numeração acima dos 50 também vem conquistando o seu espaço. Hoje são várias lojas especializadas espalhadas pela cidade. E o segmento é tão lucrativo que até mesmo lojas de roupas em tamanhos convencionais estão se adequando a este público. Não tem o padrão da gente, né? Nunca se acha um GG, só acha médio, pequeno, P, entendeu? As meninas que é magrinha, a gente que são mais idosas, não tem mais. A nossa classe de 60, né? Terceira classe, não tem. Aí fica aquela dificuldade, aí você fica nas lojas, entra, não veste uma, não entra, tira, fica meio constrangedor. E não são somente as mulheres que aproveitam o crescimento desse mercado. O plus size para homens também tem seu espaço. São muitas as demandas que surgem nesse cenário, em especial no que diz respeito à saúde e qualidade de vida, onde bem-estar e aumento da autoestima figuram como elementos importantes. Essas são algumas das vantagens que a moda plus size oferece, quebrando a visão de que apenas os magros são belos e felizes.
E as mulheres nascidas entre 1980 e 1995 estão aumentando a sua participação no mercado de trabalho. De acordo com o estudo, a estimativa é que em 2020 as mulheres do milênio representarão 25% da força de trabalho no mundo. Com essa ocupação crescente entre as mulheres, surgem desafios para os empregadores, que já não podem mais desconsiderar este tipo de profissional como vital para garantir a sustentabilidade da organização. O estudo apontou que, apesar das mulheres representarem 40% da força de trabalho global, percentual nunca visto antes, apenas 4% ocupam cargos de chefes executivos. As mulheres do milênio superaram os homens da mesma geração em escolaridade. Em nível global, elas são maioria em 93 países, entre os estudantes de universidades e também de mestrado. De acordo com o estudo da PwC, 55% dos títulos de graduação no Brasil em 2010 foram conquistados pelas mulheres. As profissionais do milênio estão mais propensas a procurar empregadores que ofereçam políticas de diversidade e equidade de gênero. 58% delas afirmaram que evitariam trabalhar em alguns setores por acreditarem que eles possuem uma imagem negativa. Segundo a PwC, é esperado que essas profissionais reestruturem o modelo tradicional dos turnos de trabalho. Outro aspecto interessante é que essas mulheres planejam ter uma experiência de trabalho fora de seu país. No estudo, 63% das entrevistadas identificaram uma experiência internacional como crucial para suas carreiras. E segundo informações do Sebrae, falhas no planejamento, na gestão e na postura dos empresários são as maiores causas da falência de empresas, antes de completar o segundo ano de atividade. Falta de planejamento, deficiências na gestão e o próprio comportamento empreendedor são as principais causas do fechamento de empresas em seus primeiros anos de atividade. Isso é que mostra a pesquisa inédita do Sebrae São Paulo, Causa Mortes. O sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida. Pela pesquisa, 46% dos empreendedores afirmam ter iniciado o negócio sem conhecer os hábitos de consumo dos clientes, nem o número de consumidores que teriam. Outros 39% ignoravam qual o capital de giro necessário para abrir uma empresa e 38% não sabiam quantos concorrentes enfrentariam. O levantamento constatou ainda que 55% dos donos de empresas não elaboram um plano de negócios antes da abertura, documento que contempla todos os detalhes do empreendimento como aspectos financeiros, mão de obra necessária, estratégias de marketing, perfil do público-alvo, pontos fortes e fracos, riscos, oportunidades, em resumo, tudo que o empreendedor tem que analisar para exercer sua atividade com mais segurança. O comportamento empreendedor influi nas empresas que passaram dos 5 anos. Os empresários antecipam os fatos, buscam informações e perseguem os objetivos com mais frequência do que das empresas encerradas. A pesquisa revelou ainda que parte dos empresários cujos negócios naufragaram vieram a reconhecer o bom planejamento antes da abertura como um fator mais importante para a sobrevivência da empresa. A pesquisa foi realizada com quase 3.000 empresas com registro de abertura entre 2007 e 2011 no estado de São Paulo. E a seguir, vamos saber quais são os melhores recursos para tratar a lombalgia. E para quem tem um bebê em casa, uma boa massagem, além de relaxar, ajuda a estimular o desenvolvimento da criança. Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater na bolinha.
A lombalgia, mais conhecida como dor lombar, é uma queixa recorrente das pessoas acima de 60 anos. E entre as principais causas está o excesso de cargas nesta região do corpo. Vamos saber mais sobre como tratar essa doença. Muitas pessoas não sabem, mas 85% da população sofrem com problemas na coluna. E o motivo de muitas dessas dores são problemas carregados desde a infância. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que tem 85% da população que tem dor na coluna. Muitas dessas pessoas que têm dor na coluna é efeito inclusive de criança, de quando era criança, que carregavam aquelas mochilas extremamente pesadas, entendeu? Que aí o que acontece? Terminam tendo desvio, além da mochila ser pesada, a pessoa tem mania de carregar de um lado, isso já altera a postura, e aí isso já dá um problema na coluna. A pessoa, eles têm... Outra coisa que causa muita dor na coluna é falta de exercício e alongamento, porque aí quando tem a fraqueza abdominal e dos paravertebrais, você sente bastante dor na coluna, gerando muitas vezes uma hérnia ou um má posicionamento mesmo pelo desvio, que aí você sente a dor, geralmente eles reclamam lombar baixa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 65% a 90% da população poderá sofrer de lombalgia durante sua vida. A lombalgia é uma manifestação de dores na região lombar, decorrente de uma série de problemas, sendo que um deles é a má postura ou os maus hábitos. A lombalgia é dor na lombar. Então essa dor, lombalgia não é um diagnóstico, lombalgia é um sintoma. O diagnóstico pode ser uma hérnia, pode ser uma hiperlordose, pode ser uma vértebra rodada, entendeu? Pode ser má postura. Muitas vezes, a educação de pais e professores pode impedir que as crianças desenvolvam desde cedo problemas nos ombros e na coluna. Isso porque crianças e adolescentes carregam uma quantidade de peso nas mochilas bem acima do aconselhável. Segundo o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o peso de uma mochila não deve ultrapassar 10% do peso do próprio estudante. Hoje em dia as pessoas não sabem, os pais principalmente não sabem que a criança ela tem que carregar no máximo 10% do valor do seu peso na mochila. E aí as escolas, o que acontece? Elas pedem muitos materiais e as crianças têm o costume de levar todos os materiais todos os dias, para não separar, ou por comodidade também que você já deixa na mochila. E às vezes também o que acontece? A escola tem mania de pôr várias matérias ao mesmo tempo, principalmente quando passam para o 6º ano, né? Que são várias disciplinas, então coloca 3, 4 disciplinas com cada livro dessa grossura e a criança tem que levar. Aí leva o caderno, leva o livro, leva tudo. Então eles não costumam dividir, colocar o livro na mão e a mochila nas costas, costumam colocar tudo nas costas e muitas das vezes de um lado só. Mochila de uma alça é totalmente assim, proibida para as crianças, entendeu? Com o excesso de peso, crianças sofrerão a influência direta dessas alterações posturais no crescimento ósseo do indivíduo e no desenvolvimento de doenças causadas por esses desvios posturais. Algumas dicas são válidas para evitar possíveis problemas futuros. O que a gente indica quando vem os pacientes aqui para a gente? Porque a gente pega muito caso de paciente com adolescente ou até mesmo criança, a gente já pegou com escoliose e adolescentes fazendo cirurgia mesmo, de colocar pino para deixar a coluna reta, que não tinha mais como ser feito. A gente indica, para que isso não aconteça, que os pais observem muito esse peso das crianças e desde pequenininho, por exemplo, quando a criança vai para a pré-escola ou até o 3º, 4º ano, você consegue ainda inserir aquela mochila de rodinha. Só que tem que tomar também cuidado, porque não adianta ser aquela mochila pequenininha e a criança ficar torta. Tem que ser a mochila que dê para a criança, na altura correta da criança, para ele carregar. E olha só, a massagem não é uma técnica que propicia só relaxamento, não. Uma boa massagem realizada em bebês é um estímulo importante para o desenvolvimento da criança. A massagem e o carinho são importantes para o desenvolvimento saudável de qualquer criança. Uma técnica que, além de relaxar, aumenta o vínculo entre mãe e filho, é a massagem para bebês. Para falar sobre essa técnica, a equipe do Jornal Regional conversou com a fisioterapeuta Cláudia Marchetti, que explicou sobre o método. São vários efeitos. Didaticamente, Jamília, a gente divide esses efeitos em fisiológicos,
psicológicos e psicomotores. Então, fisiológicos, além do relaxamento, ele vai ganhar peso, ele vai melhorar a respiração, a circulação, o sono. Efeitos psicológicos é ele melhorar a interação mãe-bebê, o cuidador bebê, professor criança. Então, você melhora esse vínculo com o bebê. Psicomotor, a criança ela vai ter uma melhor noção do corpo dela, a gente diz que ela vai ter uma melhor consciência corporal, e aí vai conseguir todas as aquisições que uma criança normal conseguiria no seu tempo normal. Rolar, sentar, andar, falar, tudo usando esse recurso para agilizar esse desenvolvimento motor. O Oriente descobriu há milênios que o toque é essencial para o desenvolvimento integral do ser humano. Pouco a pouco, nossa civilização foi descobrindo que carícias fazem bem ao corpo e à alma, e que quanto mais cedo tem início, melhor. Foi pensando na importância da estimulação tátil desde os primeiros dias de vida que a americana Eva Reich criou uma massagem para bebês, o toque da borboleta. No Brasil, a primeira divulgadora da técnica é a pedagoga Maria Aparecida Alves Gianotti, autora do livro Massagem para Bebê, Toque da Borboleta. A principal é a Chantala, realmente é a mais conhecida. Existe outra técnica que se chama o toque da borboleta. Então, é a massagem e o toque da borboleta, que é a única técnica de massagem que não usa óleo. Todas as outras técnicas utilizam óleo. Por volta de 1980, existe uma autora que ela pegou as técnicas de Chantala e adaptou para uma outra técnica de fisioterapia chamada cadeias musculares. Então, é mais uma técnica aplicada exclusivamente para bebês e crianças. A avó da pequena Alice, Elizabeth Natalina, não conhecia, mas aprovou a técnica. Eu não conhecia, eu sempre em casa faço nos pés, mas assim, conhecer que tinha massagem própria para bebê, eu não sabia. É super fácil a orientação que ela explicou e agora eu vou fazer na Alice direto. Para fazer a massagem em bebês, algumas precauções são necessárias, como evitar fazer massagem logo depois de alimentar a criança, pois toda a sua energia está focalizada na digestão ou quando ela estiver com muita fome. Antes ou depois do banho é um bom horário. Se o bebê acabou de mamar, se a criança acabou de comer, pelo menos 45 minutos depois, que é o mínimo mais ou menos que é o período que a gente tem para fazer a digestão, realizar a massagem no bebê. A massagem pode ser feita desde o nascimento, mesmo em prematuros. É importante, no entanto, respeitar os limites da criança. Essa técnica que eu vou mostrar para vocês, Jamile, como eu falei, nós pesquisamos várias técnicas de massagem e nós tentamos criar uma técnica mais simplificada, com movimentos bastante amplos, mais simples para a mãe, para o pai, para o cuidador poder fazer com o bebê. Então, a massagem se inicia pela cabeça. Então, são movimentos da testa a toda a lateral da cabeça até o começo do pescoço. O que a gente sempre orienta é que a gente jamais perca o contato com o bebê. Eu jamais devo tirar as duas mãos do bebê durante a massagem, porque isso dá uma sensação de que ele perdeu a referência dele. Então, sempre manter as duas mãos em contato. Eu desço uma mão, deslizo uma mão, mantenho em contato com o bebê e volto a outra. Cada movimento de 3 a 5 vezes é o que os autores pedem. Acabei a cabeça, vou continuar pelos ombros e pelos membros superiores. Então, vou deslizar sobre as duas mãos, braço e na direção dos dedos. Mesma coisa, volto para a região do ombro, deslizo membros superiores. Fiz de 3 a 5 vezes, vou partir para o tronco. Mãos em cima do ombro e vou deslizar até a região no começo da perna do bebê. De novo, de 3 a 5 vezes, desculpa. Acabou a parte do tronco. Existe uma manobra que é importantíssima para bebês que têm prisão de ventre. Então, se eu imaginar que o umbigo do bebê está nessa região, eu tenho que, dependendo do tamanho da criança, se for bebê
um dedo, muito pequenininho. Se for maior, 2. Se for uma criança maior, ainda os 4 dedos. Eu tenho que imaginar que esse umbigo é o centro do meu relógio. Então, eu vou fazer massagem com 2 dedos no sentido horário, como se fosse um caracol. Vou abrindo esse caracol para ajudar a digestão do bebê, que é esse movimento que o nosso alimento faz no trato gastrointestinal. Então, eu faço esse movimento e associo o que a gente chama de manobra, que seria um exercício, que é segurar os 2 pezinhos do bebê e dobrar contra o tronco. Eu costumo brincar, Jamile, que essa manobra geralmente ela é sonora, porque ela ajuda na eliminação de gases, né? Então, aqui, terminei o tronco, volto para os membros inferiores e massageio da mesma forma que eu massageei os membros superiores. Deslizo pela coxa, pela perna e pelos pés. Feito isso, eu termino a parte anterior da massagem. Aí eu tenho que virar o bebê de barriga para baixo e continuar fazendo nas costas. Os pais devem intensificar o contato visual, verbal, ou seja, conversar e brincar bastante com a criança. A estimulação tátil através do colo, carinho e da massagem é uma boa forma de aumentar esse vínculo. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!